Boa noite, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja chegando na sua vida, na vida da sua família, através do poder do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Hoje, dia 2 de maio de 2020, em pleno tempo de quarentena da coronavírus, estamos começando o louvor, o culto online da comunidade evangélica do Reino de Deus, e que nós convidamos a todas as pessoas, todos os irmãos, todos aqueles que querem louvar a Deus, receber a sua mensagem, que querem ser abençoados. Enquanto isso, nós aguardando aqueles que vão receber a palavra, que vão louvar conosco, nós vamos louvar o Senhor. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos abertura nesse culto online. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o poder do Espírito Santo esteja trabalhando e atuando na vida de todas as pessoas, que a mensagem seja uma bênção na vida de cada um, que todos aqueles que vão estar conosco nesta noite possam ser edificados, abençoados, Senhor, através dessa mensagem, que ela possa ser, de fato, Senhor, um alerta na vida de todos nós que vamos nos alimentar desta palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. Glória a Deus, aleluia. Atendendo a pedidos, que são os mais pedidos, nós vamos estar cantando esse louvor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá
ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, além do rio azul. Certamente tu has de prevalecer, ó Israel. Pois maior é o Deus que ao teu lado está, ó Israel. E teu inimigo não mais zombará de ti. Espera em Deus, confia, pois, na força do Senhor, e tudo mais e muito mais Ele fará. Espera em Deus, confia em Deus, pois é certo que Ele te ouvirá. E ao inimigo vencerá, vencerá. Espera em Deus, confia em Deus, pois é certo que Ele te ouvirá. Pois na força do Senhor, e tudo mais e muito mais Ele fará. Espera em Deus, confia em Deus, pois é certo que Ele te ouvirá. Vencerá, vencerá. Espera em Deus, confia em Deus, pois é certo que Ele te ouvirá. E ao inimigo vencerá.
glórias a ti, meu Deus. Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Aleluia. Nós estamos começando mais um tempo de louvor, né, um culto e na ministração da palavra do Senhor. Nós estamos fazendo uma experiência e depois vocês vão me dizer como que ela transcorreu. Sempre que a gente ministra temas mais difíceis de explicar na Bíblia, a gente não gosta só de falar, a gente gosta de mostrar. E nós estamos adaptando uma situação aqui, né, a gente adaptando diante da câmera a tela do notebook, para ver se nós conseguimos, né, trabalhando com 2 notebooks, para ver se a gente consegue, ao mesmo tempo que fala, porque as pessoas gostam de ver aquele que está explicando, né, no caso o pastor, e também a tela, né, que é importante. Das outras vezes a gente ficou com a tela e eu sumi, né, nós estamos tentando fazer isso daí. Então vamos ver se vocês conseguem visualizar bem, né, porque essa é a primeira parte sobre o anticristo, e a segunda parte nós vamos entregar amanhã, se Deus assim nos permitir, né? Temos que terminá-la ainda. Então é isso que nós pretendemos para esse trabalho. Falar sobre o anticristo nesse tempo de coronavírus, né? Em que muito se falou, até numa das últimas palavras minhas eu havia dito sobre isso. Então vamos lá. Esse sermão ele foi diretamente feito do original, a gente trabalhou com o original do Antigo Testamento, o hebraico, e do Novo Testamento, o grego. A tradução mais utilizada é Almeida Corrigida Fiel. Em alguns trechos que não compromete, a gente utilizou outra tradução, outras traduções, mas no caso essa justamente por ela ser mais fiel aos originais. Então vamos lá, parte 1 começando. Nós vamos então tratar esses 7 temas. Quem será o anticristo? De onde virá o anticristo e como será o anticristo? Essas 3 a gente trata hoje. Amanhã, com a graça do Senhor, como será o governo do anticristo, quem impede o aparecimento no fim do anticristo e a igreja verá o anticristo? Essas respostas ficam para amanhã, correto? Então, é isso que nós pretendemos trabalhar. Quem será o anticristo? Quem será o anticristo? Ao invés de inventar e espalhar teorias sobre o anticristo, vamos nos contentar com as informações da palavra de Deus. Em lugar de inventar e difundir teorias políticas sobre o anticristo, contentemos com a informação da palavra de Deus. Anticristo vem do grego anticristos, né? Acredito que deva para ver, que significa contra Cristo, inimigo que usurpa o nome e as prerrogativas que são só de Cristo. El anticristo viene del griego contra Cristo, enemigo que usurpa el nombre y las prerrogativas que são solo de Cristo. O número da besta. Então o texto do Apocalipse 13:18 diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. El número de bestia. Aqui está a sabedoria. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, porque el número de un hombre y su número es 666. Então vamos lá. Para cada letra do alfabeto grego, assim como o alfabeto hebraico, há um valor numérico. 0, 1, 2, 3. Por isso, quando a gente soma a totalidade das letras de um certo nome, seja em grego, seja em hebraico, a gente chega ao total de 666, claro, no caso que interessa aqui, que pode dar valores diferentes, né? Para cada letra do alfabeto grego e do alfabeto hebreu, há um valor numérico, por lo tanto, quando agreguemos as letras totales de um certo nome, e se há em grego ou hebreu, se sumarán 666, muitos nomes darão este valor. Então, dá para ver aí, a telinha ela deu uma melhoradinha. Então, por exemplo, alfa vale 10. Alfa, letra que equivale à letra A, né? Beta, B, gama, então lá 20, 30. O ômega está lá também, 800. E assim vamos no alfabeto grego. A mesma coisa se dá com o alfabeto hebraico.
Aleph, 1, Bet, 2, Waw, B, Gimel, 3, Dalet, 4, Re, 5, e assim vai. Então, é com base nisso que se calcula um número que interessa aqui no caso da besta. Então, esses não são a besta e deram 166, né? Esses não são a bestia. Então, por exemplo, Nero César, o imperador, a Ellen Goldwhite, a fundadora dos Adventistas, do sétimo dia, dá 666, mas não tem nada a ver com eles, é o número. Lutero e Calvino dão 66, Vicaris Filii Dei também, né? Título do Papa também dá 666, mas esses não são a besta. Esses não são la bestia. Fizeram isso daí também, que colocaram na internet, e a gente viu aí, então, Lula, Bolsonaro, não tem nada a ver com a besta, né? Napoleão Bonaparte também dá, Hitler, mas também não tem nada a ver com eles, tá bom? Esses não são... E pra gente ver, né, outros nomes somam os 666. Diocleciano, Adonicão, Balaão, Júlio César, Napoleão, os jesuítas. Mas o Espírito Santo vai revelar no tempo determinado pelo Pai Celestial quem é ele, né? El Espírito Santo revelará em el momento determinado por el Padre Celestial. Então vamos lá, conclusão, nós não podemos ficar apontando nomes somente porque totalizam 666. O nome do verdadeiro anticristo será revelado somente em ocasião própria, conforme diz o texto de 2 Tessalonicenses 2, 6b. Então até lá vai ser chutômetro e todo mundo vai errar, até porque nós vamos falar sobre o anticristo, essa parte da revelação dele, que é exatamente que vai se checar, que vai dar os 666 na segunda parte, o tempo de Deus. Conclusão, não podemos seguir señalando nombres solo porque somam 666. El nombre del verdadero anticristo será revelado solo ocasionalmente. Então vamos lá. E aí o texto de Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmias, né? Então esse texto do Apocalipse, ele é o texto base para a gente começar a identificação do anticristo. E Apocalipse 13:2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca com a boca do leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. E a besta que vi era como um leopardo, e seus pés eram como os de um oso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu poder e seu trono e grande poder. Vamos lá. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder. Então, numa ilustração, está aí, o dragão dará o poder ao anticristo. O dragão dará poder ao anticristo. Então, ele que vai, o dragão aí é o símbolo de Satanás, o diabo. 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Então ele viu, né, Daniel viu mais ou menos, Daniel tanto quanto João viram algo desse porte aí, né, a visão que eles tiveram para a interpretação. Então vamos lá, besta. Do grego teirion significa monstro, um ser bruto. Mar, símbolo das nações. E de uma nação dessas virá a besta. 7 cabeças, os 7 impérios da terra, das quais 5 que são os mais influentes, que a gente fala logo em seguida. 10 chifres, 10 nações da grande tribulação, 10 nações importantes que vão fazer aliança, da qual vai dar o suporte político e militar para o anticristo. 10 diademas, as 10 nações de alianças que espalharão o domínio da besta sobre a terra. Em nome de blasfêmia, todo imperador que se considere um deus, blasfema contra Deus, e vai blasfemar mesmo, né? Bestia, monstruo, um ser bruto. Mar, símbolo de las naciones, e la bestia vendrá de uno. 7 cabezas, los 7 imperios de la tierra, 10 cuernos, 10 naciones de la gran tribulación, 10 diademas, las 10 naciones del pacto que extenderán el dominio de la bestia. Nombre de blasfemia, todo emperador que se considera un dios blasfema contra el Senhor. Então tá aí o símbolo dos 7 impérios. Os principais são esses daí que vão que estão na relação da formação do império do anticristo, né? Começou lá a Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e a Europa moderna, né? O barro e o ferro. E disso tudo e dessa
somatória toda aí virão eles. Então, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Leopardo, o anticristo será rápido conquistador, como a Grécia de Alexandre o Grande. Urso, ele será feroz e estável como a Medo-Pérsia. Leão, terá um grande domínio como a Babilônia. Dragão, ele governa com autoridade vinda do diabo. Nenhum imperador se compara a ele. Aliás, nenhum mesmo. Leopardo, el anticristo será un conquistador rápido, como Grecia de Alejandro Magno. Oso, será feroz y estable, como Medo-Persia. León, tendrá un gran dominio como Babilonia. Dragón, él gobernará con autoridad del diablo. Ningún emperador puede compararse con él. ¿De dónde virá el anticristo? ¿De dónde viene el anticristo? Daniel 8:9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. E de uno de ellos vino de cuerno muy pequeño, que creció mucho hacia el sur, y hacia este, y hacia la hermosa tierra. De onde vem o anticristo? O anticristo será de uma dessas 4 divisões do Império Grego: Grécia, Turquia, Egito e Síria. El anticristo surgirá de una de estas 4 divisiones del Imperio Griego: Grecia, Turquia, Egipto e Síria. Grécia, Turquia e Egito hoje são mais ou menos os mesmos, mas a Síria antiga incluía Mesopotâmia, Iraque e o Irã. Então o que acontece? A profecia de Daniel, ela fala dessas 4 nações. Dessas 4, quem mudou foi a Síria. A Grécia, a Turquia e o Egito são mais ou menos iguais em tamanho e situação geopolítica, como era nos tempos de Daniel. Já a Síria, ela ficou bem menor, porque a Síria vem da Assíria, né? Aquele antigo império. Então envolvia a Mesopotâmia, né? Então é uma região bem maior, né, em função, em relação ao que é a Síria hoje. Mas ela tem que ser inclusa, né, porque embora foram feitas modificações, ela perdeu territórios, a profecia envolve essa região, né. Grécia, Turquia e Egipto hoy son más o menos lo mismo, pero la antigua Siria incluía Mesopotâmia, Iraque, Irã. O anticristo virá de um desses: Grécia, Turquia, Egito e Síria, que envolve Irã, Iraque, como eu falei, né, e Mesopotâmia. Mas judeu da tribo de Judá, descendente de Davi, judeu sírio. El anticristo vendrá de uno de estos: Grécia, Turquia, Egipto e Síria, Irã e Iraque. Pero él será un judío de la tribu de Judá, um descendente de Davi. Então a região toda envolvia tudo isso daí. Então, as influências que ele vai receber, formação, isso ninguém sabe, mas é dessa região que ele vai se originar. Como será o anticristo? Então, hoje nós vamos falar sobre o caráter, o temperamento, a personalidade do anticristo. E governo, essa situação toda, ainda que a gente resumiu, isso não é tudo, mas para não ficar maior. Mas vai dar para a gente ter uma ideia muito boa e grande do anticristo. Primeiro, gênio intelectual. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. E também sobre os 10 cuernos que tinha en la cabeza, y el otro que subió, y ante el cual cayeron 3, es decir, ese cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, y cuya opinión era más sólida que el de sus compañeros. Olhos. A imprensa falará do brilho em seus olhos, sem saber que esse brilho foi dado pelo querubim caído, o diabo, na última tentativa de dominar o mundo. Ojos. La prensa hablará del brillo en sus ojos, sin darse cuenta de que este brillo fue dado por el querubín caído, diablo, en el último intento de dominar el mundo. Então,
os seus olhos, já vai começar pelos olhos dele. Terá algo especial que vai encantar o mundo, né? O brilho dos seus olhos vai encantar o mundo. Não se sabe é que esse brilho, de onde vem, que ele vem do diabo. Boca. O mundo vai se maravilhar do seu poder de persuasão. O anticristo saberá convencer como ninguém, porque sua inteligência será de um grande gênio. El mundo se maravillará de tu poder persuasivo. El anticristo sabrá cómo convencer a cualquiera porque su inteligencia será de um gênio brilhante. E isso vai ser mesmo. Robusto. Chefe de poder. Esse homem terá uma personalidade tão forte que vai sacudir toda a humanidade. Jefe de poder, este hombre tendrá una personalidad tan fuerte que sacudirá a toda la humanidad. É algo assim, para se ver que a gente quando compara com as pessoas que a gente conhece hoje, é uma comparação bem baixa em relação à sua personalidade, porque nós vamos ver cada informação que eu vou dando, vocês vão começar a ter uma ideia bem diferente daquilo que vocês anteriormente tinham sobre ele. Gênio da política. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então um homem vil se levantará em su lugar, a quien no le habían dado verdadera dignidad, pero vendrá calladamente y tomará el reino por engaño. Caladamente, tranquilamente prosperará. O anticristo não vai surgir como um ditador, porque terá autoridade sobre as nações que farão aliança com ele. Os 3 anos e meio iniciais encantarão o mundo. Então, começa por aí. Ele será aquele sujeito realmente que vai começar tranquilamente, ele vai, nesses 3 primeiros anos e meio, ele vai realmente deixar o mundo encantado com a capacidade que ele tem de contornar situações, e nós vamos ver essa capacidade na segunda parte, que eu vou falar do governo dele, nós vamos ver as coisas que ele vai fazer. Bajo. Pacíficamente prosperará. El anticristo no surgirá como un dictador, porque tendrá autoridad sobre las naciones que harán una alianza con él. Los primeros 3 años y medio encantarán al mundo. Gênio da oratória. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estou colocando a profecia de Daniel 7, 8, 11 e Apocalipse 13, 5. E aqui, e este cuerno havia ojos como los de un hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces estaba buscando por la voz de las grandes palabras que el cuerno decía. Além de político carismático, o anticristo terá uma habilidade fora do comum ao falar, suas palavras deixarão o mundo encantado. Ele será amado, será idolatrado como um artista famoso no mundo todo. Então, se a gente for ver as pessoas que andam comparando aí a coisa, porque a primeira fase dele vai ser maravilhosa, então a gente vê que essas pessoas não tem nada a ver com o anticristo. Até porque a fase mal dele é bem diferente, né? A bitomania pequena comparada à anticristomania. A bitomania é pequena comparada com a mania de anticristo. Então, na época deles, havia todo esse furor aí, esse êxtase, né? Com ele vai ser muito mais. Gênio do comércio. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Daniel 8:25. Debido a sua astúcia e seus esforços, hará prosperar el engaño en su corazón, magnificará y destruirá a muchos que viven sin preocupaciones. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será roto sin esfuerzo por manos humanas. Engano, hebraico mirmá, fraude. Dando a prosperidade comercial para todos os seus aliados, o anticristo será o maior enganador de todos. Literalmente, quem prosperar com ele venderá a alma para o diabo. Então, o que vamos ver agora na parte da oratória e inteligência, ele vai realmente ser bem
superior, na parte do comércio, nós vamos ver que as suas alianças, tudo aquilo que ele vai fazer será assim extraordinário, né? Engano, fraude, dando prosperidade comercial a todos sus aliados. El anticristo será el maior engañador de todos. Literalmente, quien prospere com ele venderá sua alma ao diabo. Isso vai fazer mesmo. Gênio militar, vencedor. E se fortalecerá o poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente. E prosperará e fará o que lhe aprouver. E destruirá os poderosos e o povo santo. Daniel 8:24. E seu poder se fortalecerá, pero não por sua própria força. Y él destruirá maravillosamente y prosperará y hará lo que quiera y destruirá al pueblo poderoso y santo. Mas sobre essa destruição do povo santo para amanhã. Prosperará, terá um poderio militar impressionante, que usará nos 3 anos e meio finais da grande tribulação para impor sua vontade. Não tolerará rebeliões e por isso atacará Israel. Prosperará, tendrá un poder militar impresionante que utilizará en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación para imponer su voluntad. No tolerará la rebelión y por lo tanto atacará a Israel. Então, para a gente olhar, o seu poderio militar vai ser fantástico. Ele vai comandar exércitos, um poder bélico impressionante, o armamento, tudo aquilo que se dispõe e o que tiver a mais, né? Vai ser, ele vai usar as armas terríveis, aliás, né, de onde vai surgir a Terceira Guerra Mundial. Poder militar jamais visto, realmente vai ser incrível aquilo que ele vai fazer. Poder de guerra mortal. Mestre em usar a imprensa. Essa vai ser uma diferença fundamental do anticristo. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13:5. E se lhe dio a boca para pronunciar grandes coisas e blasfêmias, e se lhe dio poder para actuar durante 42 meses. E estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Assim que estava buscando por la voz de las grandes palabras que el cuerno profesión. Estaba mirando hasta que mataron al animal y su cuerpo deshecho y entregado para ser queimado por el fuego. Boca, voz, a imprensa vai apresentar ao mundo o anticristo. Vai aparecer muito material escrito, porque jornais, revistas e sites vão falar sobre esse homem. O que não sabem é que seu poder vem de Satanás. Então, vocês podem imaginar a imprensa como vai fazer, assim como ela ataca, né? Quando ela ataca junto, ela destrói, ela vai enaltecer esse homem, né? La prensa apresentará al anticristo al mundo. Aparecerá muito material escrito, porque los periódicos, revistas y sitios web hablarán sobre este hombre. Lo que no saben es que su poder proviene de Satanás. O anticristo será ligado a todos os sistemas de satélites do globo e as redes de televisões no mundo. Nunca na história desse planeta um homem usou o poder da imprensa de uma forma tão poderosa. El anticristo estará conectado a todos los sistemas satelitales de la Tierra y a las redes de televisión del mundo. Nunca en la historia de este planeta un hombre ha usado el poder de la prensa de uma maneira tão poderosa. Então, vocês podem imaginar todos os canais no mundo inteiro, né? Falando e noticiando sobre eles. Então vai ser uma verdadeira lavagem cerebral. Então ele vai ser realmente o cara. Será ligado a todos os sistemas de satélites do planeta. Ele terá esse privilégio. Mestre da sedução e engano. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição,
E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, quer dizer, não estão na lista, né? Lembra da lista de passageiros, né? Desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e não é, que era e já não é, e ainda que é. E la bestia que viste fue y no es, y se levantará del abismo y se irá de la destrucción, y los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se sorprenderán al ver la bestia que fue y no es, incluso si es assim. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Pero al final de su reinado, cuando los prevaricadores hayan terminado, un rey se levantará feroz en el semblante y será entendido en la adivinación. Besta do abismo. Um anjo caído poderoso será libertado do abismo para ajudar o anticristo. Um poderoso ángel caído será liberado do abismo para ajudar ao anticristo. Então ele vai ter ajuda também dos demônios, né, dos anjos caídos, né? Admirar, a palavra grega aí, tomadizo. As pessoas não salvas ficarão maravilhadas e vão idolatrar ao anticristo, porque ele terá um poder que nenhum outro homem na terra já teve, exceto Jesus Cristo. Então, vamos aqui. Las personas nos salvadas serán asombrado e idolatrará al anticristo, porque tendrá un poder que ningún otro hombre en la tierra ha tenido, excepto Jesucristo. Quer dizer, vai ser uma coisa assim. A gente vê como se faz a idolatria para artistas, né? Há muitos artistas, mesmo hoje, que é uma verdadeira influência, né? Onde vai aquela gritaria e tal. Esse vai suplantar tudo isso. As pessoas ficarão como que hipnotizadas. Então, uma coisa... Você já viram aquela situação que a pessoa está apaixonada por outro, que só vê tudo que ela faz é boa? As pessoas falam, não sei o que essa pessoa viu, né? Então, vai ser mais ou menos assim. Só que isso não vai ser uma pessoa, né? Será adorado na única religião. E adorar o dragão que deu à besta o seu poder. E adorar uma besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. E adorarão ao dragão que lhe deu seu poder a la bestia. E adorarão a la bestia dizendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede luchar contra eso? Os políticos, empresários e pessoas que vendem alma para ter poder, dinheiro e riquezas serão alvos fáceis do anticristo e em troca terão que adorá-lo como sendo um Deus. A adoração ao diabo será tida como prova de evolução do ser humano. Los políticos, empresarios y personas que venden sus almas para tener poder, dinero y riqueza serán objetivos fáciles para el anticristo, y a cambio tendrán que adorarlo como un Dios. La adoración del diablo se tomará como prueba de evolución del ser humano. Até o diabo vai ser adorado assim, livremente na terra, nesse tempo. Será adorado na única religião. Nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo vai se apresentar como um Deus. Mostrará para a humanidade que a evolução da ciência não aceita mais a crença num Deus único e num Jesus que morreu na cruz. Bilhões de pessoas abraçarão a nova religião mundial e adorarão a besta. En los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo se presentará como un Dios. Le mostrará a la humanidad que la evolución de la ciencia ya no acepta la creencia de un Dios único y en Jesús que murió en la cruz. Miles de millones de personas abrazarán la religión del nuevo mundo y adorarán a la bestia. Será adorado na única religião. O falso profeta será o seu sacerdote. E vi subir da terra outra besta, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a besta cuja chaga mortal fora curada. Apocalipse 13, 11 e 12. E vi
a otra bestia levantarse de la tierra y ejerce todo el poder de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que la habitan adoren la primera bestia, cuya herida mortal fuera curada. O falso profeta será seu sacerdote. Então, é uma espécie de João Batista dele, né? João Batista do mal. Ele vai ser aquele que vai não só fazer milagres, mas vai levar todos à adoração do anticristo. Isso é uma coisa incrível, e a humanidade vai cair nesse laço. Essa nova religião ou falsa igreja será formada por todas as religiões do mundo, que acatarão as ordens tanto do anticristo como do falso profeta, que será um líder religioso de prestígio mundial e que fará muitos milagres para conquistar o mundo, para conquistar o medo e a obediência dos povos. Quem se recusar a fazer parte será morto. Sobre essa parte, como envolve o governo, ela fica para amanhã, né? Mas nós vamos ver que vai ter só duas opções, né? Com ele ou sem ele, né? Sem ele vai ser... Então, tem uma ideia assim. Nós estamos hoje num período sem cultos, as igrejas fechadas. Esse é a grande tribulação. A diferença é que a igreja ainda está aqui, né? No arrebatamento, vai embora aqueles que realmente são, e aí o que sobra é o que vai ficar aí, que vai ser um período de muita batalha. Esta nueva religión o iglesia falsa estará formada por todas as religiones del mundo, que obedecerán las órdenes tanto del anticristo como del falso profeta, que será un líder religioso de prestigio mundial y que hará muchos milagros para conquistar el miedo y la obediencia de los pueblos. Quien se niegue a participar será muerto. Será um blasfemo de Deus, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Então, essa profecia mostra, nós vamos completá-la. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu, e abriu sua boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en cielo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então vocês vejam que essa situação que vai voltar igual aquela estátua de Daniel, lá na época de Daniel, né? De Nabucodonosor, que ergueram. É a mesma coisa lá, vai ser isso daí, ó. Faz a imagem, só que essa vai falar, né? Vocês imaginam o milagre, assim, vai ser um truque diabólico, né? Mas, né, vamos dizer assim, tá o filho do diabo lá, então os demônios, tá todo mundo a serviço dele, né? Para enganar, como o povo sempre rejeitou a verdade da palavra do Senhor, né? E se lhe concedió dar espírito de la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y causara de todos aquellos que no adoraran la imagen y de la bestia fueran asesinados. Então a imagem dele vai falar. Imagina o que esses demônios vão fazer. Mas, né, não vou estar aqui para ver isso. O falso profeta com o poder do diabo fará a imagem do anticristo falar. Todos deverão adorar essa imagem. As nações acostumadas a adorar a imagem de deuses e de santos não terão dificuldades em venerar mais um ídolo em rebelião ao mandamento de Deus. Não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Então, no mundo que nós vivemos hoje, aonde a idolatria ainda é reinante, o anticristo vai se aproveitar disso. Só que aí vai ser feito dele. Como ele vai fazer muitos sinais, muitas maravilhas, né, e vai estar idolatrado, então ele vai ter, além da adoração, ele vai ser idolatrado. Né, aquela idolatria que se tem a ídolos, né, como se tem a ídolos de futebol, de esportes, em geral artistas, né, cantores, grupos musicais. Ele também vai ser, além de ser adorado, ele vai ser idolatrado. Então vai ser um negócio muito bem preparado pelo diabo para poder enganar a humanidade. E isso ele vai fazer bastante sucesso, né? Ele fará o mundo odiar a Deus. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. Quem é mentiroso, senão
el que niega que Jesús es el Cristo, y el anticristo mismo, quien niega al Padre e al Hijo. O anticristo fará dar vazão ao ódio que há no coração das pessoas que não acreditam em Deus, para odiar a Deus, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e também contra o povo de Deus. Então, uma das coisas que ele vai conseguir com essa história de ciência, evolução, mente evoluída, é fazer com que se odeie a Deus, a Jesus, a Bíblia e aqueles que creem neles, né? A gente vai ver isso também amanhã com um pouco mais de detalhe. Anticristo hará derrame el odio que hay en los corazones de las personas que no creen en Dios, que odian a Dios, a Jesucristo, la Santa Biblia, la palabra de Dios y también contra el pueblo de Dios. O anticristo imitará a Cristo. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5,43. Que coisa triste ler isso. O verdadeiro Filho de Deus veio a Israel, Israel não o reconheceu. O filho do diabo vai vir imitando e esse vai ser aceito. Sabe por quê? Porque ele virá como alguém, como eles acreditavam, né? Alguém de poderio militar, fazendo esses espetáculos para eles, né? Viene em nome de mi Padre e não me aceptas. Se outro viene em seu próprio nome, lo aceptarás. É isso que vai acontecer. O anticristo imitará a Cristo. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse 6:2. Sobre esse texto aí, é o anticristo ou Cristo? Sempre a gente vai ver em muitos comentários, há sempre aquela dúvida. Quem é esse primeiro cavaleiro do Apocalipse 6 aí? É Cristo ou anticristo? Basta observarmos o que vem depois deste cavaleiro branco. Guerra, fome, miséria, a morte e o inferno, porque muitos morrerão com a marca da besta e irão para o inferno. Quer dizer, a gente vê na sequência os cavalos que vêm, tudo que anuncia. Então esse cavalo branco, ele é símbolo do anticristo, e a gente vai ver por quê. Solo miro que viene después de este caballero blanco, guerra, hambre, muerte e infierno, porque muchos morirán con la marca de la bestia e irán al infierno. Então tá aí, ó. O cavalo vermelho, símbolo da guerra, e depois o cavalo preto, fome global, né? Porque com guerra acontece pestilências, mortes, então a miséria é total, né? E o cavalo amarelo, morte e inferno, né? Então, muerte e infierno. Então, consequentemente, muitas pessoas que estão morrendo aí são adoradores do anticristo, né? O anticristo imitará Cristo. Cavalo branco, um tempo de falsa paz mundial iniciada pelo anticristo. Então o símbolo dele é uma falsa paz. É aquela paz e segurança que a gente vê em Tessalonicenses, que a gente vai ver amanhã também. Arco, a paz nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação será selada por aliança, sem guerra, que só virá depois. E isso vai dar muita moral para o anticristo, né? Um tempo de falsa paz mundial iniciado por el anticristo. La paz de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación estará sellada por el pacto, sin guerra, que solo vendrá más tarde. Cavaleiro branco é o anticristo. Cristo é o cavaleiro branco de Apocalipse 19:11. Coroa, o anticristo se torna rei eleito pelos habitantes do mundo, sem levar em conta o custo que isso trará a eles. Então, esse simbolismo aí fala que ele vai ser realmente colocado numa posição. É interessante, né, que ele vai ser colocado numa posição com essa falsa paz. E depois, para tentar fazer uma conquista total do mundo, ele vai se impor. Por quê? Embora ele seja quem vai estar no poder, ele vai ter o problema de enfrentar os cristãos, né? Aqueles que vão estar sendo convertidos na época, né? Tanto os judeus, que depois dos 3 anos e meio vão descobrir a farsa, que eles foram enganados, e também aqueles que vão estar se convertendo com a pregação dos 144 mil e dos 2 profetas. Então, ele vai querer forçar, então vai haver muita resistência nisso aí, né? O anticristo enganará Israel, e ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9:27. Infelizmente, o pequeno Israel, a quem o mundo deve tanto, vai pensar que o anticristo vai ser a solução dos seus problemas e vai clamar ao mundo
este é o Messias esperado. Como Jesus disse, a outro ireis receber. Infelizmente, a parte profética não tem como, Israel vai cair nessa, né? Desafortunadamente, el pequeño Israel, a quien el mundo debe tanto, pensará que el anticristo será la solución a sus problemas y clamará al mundo, este es el Mesías esperado. Como dijo Jesús, recibirás a outro. E vai. Então aí eles vão enganar a Israel. Essa nação não tem jeito, né? Infelizmente faz parte e vão sofrer muito por causa disso. O anticristo será aclamado e se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O anticristo erguerá o punho e surgirá por todas as nações, um crescente de aclamação ao nome, mesmo ele proferindo palavras de blasfêmia contra o Deus Altíssimo, a Bíblia Sagrada e a palavra de Deus. Então, ele vai ser realmente badalado, né? Vai ser aclamado, e mesmo ele blasfemando, porque ele vai falar muito a sua insistência e o seu trabalho satânico, né, para agradar ao seu pai, vai ser que o mundo creia que Deus não existe, que Jesus Cristo, né, que o cristianismo já não deu certo, faliu, que isso é coisa de mente subdesenvolvida, que uma mente evoluída é aquela que não crê, né, que crê no poder da ciência e crê nele como Deus, né? El anticristo levantará su puño y habrá una aclamación creciente para todas las naciones, a pesar de que pronuncie palabras de blasfemia contra el Dios Altísimo y la Santa Biblia, la palabra de Dios. O anticristo engrandecerá o seu ego, como político que vendeu a sua alma para ganhar os votos de pessoas perversas, corruptas e degeneradas. Uma política, né, que um político, para poder ser eleito, ele aceita e faz parceria com todo mundo, né, qualquer tipo de gente. E ele não se importa, né? O anticristo vai ser bem por aí, né? Não se importa porque ele vai transformar tudo e todos ao seu derredor na pior espécie, dignas de irem para onde vão, né? O lago de fogo. El anticristo magnificará su ego, como el político que vendió su alma para ganar todos los votos de personas malvadas, corruptas e degeneradas. Convencerá as pessoas que mentes superiores e evoluídas se libertam de crer num Deus único e invisível, no seu Cristo que morreu na cruz e na Bíblia Sagrada. Então, a ênfase nessa trilogia, porque se você não acredita na Bíblia, fica fácil eliminar as outras coisas, né? Convencerá as pessoas que as mentes superiores e evolucionadas são livres de crer em um Deus único e invisível, e seu Cristo que morreu em la cruz e na Santa Bíblia. Esse ensinamento invadirá as escolas, universidades, centros acadêmicos, empresas e instituições. Dirá que a humanidade está livre para evoluir com a ciência e tecnologia. Deus não existe. Esta enseñanza invadirá escolas, universidades, centros acadêmicos, empresas e instituições. Ele dirá que a humanidade é livre de evolucionar com a ciência e a tecnologia. Deus não existe. Deus não existe. As pessoas que perseverarem em crer em Deus, o Criador de todas as coisas, em Jesus Cristo e na Bíblia Sagrada, serão tidos como raça inferior e mentes sem evolução, e por isso serão discriminadas e depois perseguidas e mortas. Isso, inclusive, já filmes antigos, quando a gente assistia filmes do arrebatamento, da grande tribulação, eles já mostravam isso, né? É já um entendimento antigo. Se sabe que, como aconteceu na igreja primitiva, né? A perseguição, como Roma, o Império, todos aqueles que criam em Cristo, acreditavam na Bíblia, eram tidos assim, dessa forma, né? E isso vai voltar como se fosse um déjà vu, né? Tá vendo de novo. O mundo vai ver de novo as mesmas perseguições, só que agora feita por um sujeito pior, né? Que ele vai ser aí mesmo o filho do diabo. Las personas que perseveraran en creer en Dios, el Creador de todas las cosas, en Jesucristo y la Santa Biblia, serán consideradas como una raza inferior y mente sin evolución, y por esa razón serán discriminadas y luego perseguidas y assassinadas. Não percam a parte 2. Então, nessa primeira parte, para não ficar cansativo, a gente falou algumas coisas da personalidade do anticristo, das suas ações,
E dá para se ver aí que não vai ser muito fácil. No começo, realmente a identificação mesmo desse cara. Ele vai vir de uma forma que vai encantar o mundo. Então é difícil quando se está encantado, é, quando se está encantado com alguma pessoa. E ele vai ser esse cara. E mais, o importante de ver nessa parte é que ele vai conquistar a imprensa, o poder da imprensa. Então, se a gente observar, olhando só por essa personalidade, a gente vê que não tem como você comparar um cara assim com as pessoas da história, que estão agora pior ainda, né? Vocês veem que a sua personalidade ela terá características bem diferentes, muito mais fortes, né? Agora, a parte que é fundamental nós vamos ver amanhã, aonde nós vamos falar do governo dele, as coisas que ele vai fazer, e a gente vai terminar no finalzinho fazendo uma preparação para um fato importante. Nós vamos ver a importância que tem nessa parte profética o arrebatamento da igreja. E vendo esse tempo de crise, vai ficar vai ser assim, muito interessante a gente ver o como que as coisas estão acontecendo e o povo de Deus tem que estar prontinho, preparado, porque há um giro, as coisas estão acontecendo como tinham que ser. Então isso é uma coisa que vai ser muito importante. Então amanhã a gente vai entregar a parte 2. Essa parte, eu acredito que... Então amanhã nós vamos ver como será o governo do anticristo, quem impede o aparecimento do anticristo, porque ele não apareceu ainda, tem algo impedindo. Como será o fim do anticristo? E é uma pergunta que sempre faz, né? A igreja verá o anticristo? Ela vai ver o anticristo? Então, amanhã você saberá isso. Como vai ser o governo dele, quem impede o aparecimento dele, e como será o fim dele, e também se a igreja vai ver o anticristo. Nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus. Então, isso vai ser importante. Então eu conto com vocês, eu agradeço a paciência de vocês. Depois vocês contem para mim como é que foi essa experiência aí, se as telas ficaram visíveis, se deu para acompanhar. A gente procurou falar médio, porque amanhã a gente vai ter mais aqui só personalidade. No tempo que vamos mostrar aí o governo dele, as ações, o que ele vai fazer, as coisas que ele vai aprontar aqui, um resumo disso, nós vamos ter a possibilidade de detalhar algumas coisas importantes, né? Algumas informações muito úteis que vocês vão ver como as coisas estão acontecendo. Tem muitas coisas que a gente acabou descobrindo, né, nessa pesquisa toda. Então nós vamos ver, aí nós vamos falar de um assunto que não entrou agora, porque entra na parte do governo, na parte da economia, da moeda. Então nós vamos fazer algumas considerações para vocês. Então eu preciso saber, eu quero que depois vocês digam para mim, se foi visível essa tela. A gente tentou fazer o melhor que dá aqui, até uma adaptação, né? Justamente porque a gente vai mais outras informações e eu vou mostrar mais coisas para vocês verem. Então eu agradeço se vocês puderem depois me dar um retorno disso aí, né? Como é que foi? O som saiu bom? Se deu para ver bem? Isso é muito importante para a gente saber o que vai fazendo aí, né? Que aí eu dependo de vocês também. Vamos agradecer a Deus, eu vou fazer a oração e dar a bênção final. Pai Celestial, eu te agradeço por mais um dia de culto, pela palavra entregue. Que o Senhor esteja abençoando a todos quanto vão receber essa mensagem ainda, vão ser edificados, e que esse ensino venha, nessa pregação, né, ele venha edificar os seus santos, o seu povo, e preparar a igreja, em nome de Jesus Cristo. Então vocês não percam amanhã, porque amanhã é a parte mais emocionante. Esse foi só o trailer, a abertura. Amanhã é a parte mais emocionante da palavra, da mensagem da palavra profética. Então a gente vai estar trabalhando bastante assim, com textos proféticos e notícias do mundo, o que está acontecendo por aí. Algumas vezes eu falei, mas eu não pude mostrar, e agora eu trouxe para mostrar as coisas para vocês. Por isso que eu preciso saber se a tela ficou bem visível, né? Vamos dar a bênção final. Eu quero que você diga agora aí, eu recebo, porque a bênção está sendo liberada para você receber. A graça do Senhor Jesus Cristo, eu recebo. E o amor de Deus, eu recebo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde, eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, eu recebo. E tenha misericórdia de ti, eu recebo. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto, eu recebo. E te dê a paz. Antes de nós fazermos a oração final, pastora, dá uma paz do Senhor para os irmãos. Você não está
Pode chegar, mamãe, eu acho que dá uma paz do Paz do Senhor. Senhor a todos os irmãos. Obrigado por mais uma live conosco aí. E vamos nos preparando, né, para a volta de Jesus, que sabemos que está bem próximo. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Até amanhã. Então, amanhã às 19 horas, né? O horário que a gente sempre faz o culto, nós estamos procurando ser fiéis nesse compromisso que nós temos com o Senhor. Então, amanhã, domingo, 19 horas, mais um culto. E eu vou então entregar a parte 2, onde nós vamos falar essas partes que estão aqui na frente para vocês, né? Vamos responder essas perguntas. Como vai ser o governo do anticristo? Quem que impede o aparecimento dele? Como será o fim dele? E a igreja vai ver o anticristo? Essas perguntas nós vamos ter amanhã bastante alimentar. Deus abençoe. É de Jesus Cristo. Obrigado. Deixe aí a sua impressão para nós que depois eu estarei olhando, tá bem? Obrigado. Fiquem com Deus.